E com muita informação, vamos a um giro de repórteres via Skype. Hoje quem vai falar com a gente é a Melissa Araújo. Acho que ela já está com a gente aí, Tayana. Bom dia, Melissa. Qual a informação que você tem pra gente hoje? Bom dia, Tayana. Bom dia, Jeremias. Tudo bem por aí? Tudo ótimo. E vocês aí, como é que está? Tudo ótimo também, graças a Deus. Deixa eu as CPIs que estão em tramitação aqui dentro da Assembleia Legislativa estão chegando ao seu encerramento, Uhum, né? Há um prazo regimental para cada uma das CPIs que tramita na casa. Elas certo. tiveram início no dia 12 de março de 2020, são 120 dias de trabalho e pode ser prorrogado por mais 60 dias. As 5 CPIs que nós temos na casa foram prorrogadas por mais 60 dias e esse prazo se encerra agora nas primeiras semanas de dezembro. E essas CPIs são as das fake news, a das quarteirizações, da segurança dos alojamentos, dos clubes desportivos, do transporte escolar e a da violência sexual contra estudantes do ensino superior. Então, agora o que vai acontecer? Todas as informações coletadas ao longo desses 180 dias serão transformadas num relatório final e esse relatório final será apresentado aos demais deputados. Os demais deputados podem acatar integralmente o relatório? Sim. Podem não acatar? Sim, também. Caso não acatem integralmente o relatório apresentado, discordem de algum ponto, algo assim, pode ser feito um voto em separado. E aí os demais membros da comissão ou votam com o relator ou com o voto em separado. A gente lembra aí que a CPI não tem um poder de polícia. Então, o relatório é encaminhado para o Ministério Público e o Ministério Público toma as medidas cabíveis. Então, por exemplo, na CPI da violência sexual contra estudantes de ensino superior. Vamos imaginar que em uma das oitivas, as deputadas e os deputados que são membros da comissão identificaram um agressor, um potencial agressor sexual aí numa universidade. Eles encaminham essa informação para o Ministério Público, muito embora essa CPI já tenha, a Procuradoria da Casa acompanhou a CPI ao longo do processo, justamente para, se tivesse algum problema nessa natureza, fazer o encaminhamento judicial rapidamente, porém, no relatório final, isso pode constar e pedir ali medidas. Aí, com esse relatório final nas mãos, o Ministério Público pode fazer uma nova investigação, tomando como base os dados que os deputados coletaram, os documentos que os deputados tiveram acesso. Então, esse é uma fase importante aí. Na CPI das fake news, por exemplo, a gente lembra que a fake news não é um crime no âmbito civil, só no âmbito eleitoral. Então, o relatório pode ser encaminhado, por exemplo, para a Câmara Federal ou para o Senado, para que seja criada uma legislação específica sobre o tema. Muito interessante, viu, Melissa? Eu estou acompanhando aqui todas essas CPIs que você tem dito aqui: fake news, quarteirizações, segurança dos alojamentos, transporte escolar e violência sexual contra estudantes de ensino superior, aqui no site da Rede Alesp, e da Assembleia Legislativa, né? E muito interessante, quer dizer que todas essas CPIs, o encerramento delas é previsto para esse mês. Isso, exatamente. Ela é prevista para a primeira semana de dezembro, né? Uhum. O que deve ser a data limite aí, deve ser provavelmente 12 de dezembro. Então, nas próximas reuniões, eles já vão se encaminhar para o debate do relatório final, porque normalmente é apresentado antes, né? Para que os deputados possam apreciar o relatório final, ler o relatório final. Só para título de exemplo aqui, a CPI das quarteirizações, né, que investiga os contratos quarteirizados do Estado, ela é oriunda de outra CPI, que foi a CPI das OS. Então, aconteceu anteriormente a CPI das OS,
ela tanto gerou algumas regras específicas, uma legislação específica quanto às OS, quanto ela deu base para essa CPI das quarteirizações. Então, quer dizer, no meio da investigação da CPI das OS, os deputados perceberam que os contratos também precisavam ser analisados com mais profundidade. Não deu tempo na outra CPI, então eles criaram uma nova CPI só para se debruçar sobre os contratos. E isso é algo bastante importante, porque a gente lembra aqui que criar normativas, nesse caso dos contratos, pode significar aí tanto lisura por parte da empresa contratada para o serviço, quanto uma economia do dinheiro público. Então, a Uhum. preocupação dos deputados foi essa desde o começo. Lembrando, Pode falar, Jeremias. pois é, Mel, lembrando que esse papel da Comissão Parlamentar de Inquérito é um papel fundamental da Assembleia Legislativa, além de legislar, que é o de fiscalizar. Então, essas CPIs que você tem colocado aqui, por exemplo, de quarteirizações, que você explicou oriunda da CPI das OS, foram dezenas de oitivas, estou acompanhando aqui no site, e vão servir, como você falou, de subsídio tanto para o Ministério Público, que investiga, e, por que não, até para uma possível legislação posterior, porque é um aprofundamento grande sobre estes temas aí que você trouxe. Sim, sem dúvida. O presidente dessa CPI, o deputado Edmir Chedi, ele já sinalizou nesse sentido algumas vezes que há essa intenção de criar essa normativa estadual com relação a esses contratos de quarteirização. Então, quer Uhum. dizer, a partir de toda essa experiência que os deputados viveram aí nessas oitivas, essa troca de ideias aí, essa investigação, o deputado acha que nós vamos conseguir chegar, os deputados em conjunto vão conseguir chegar a uma nova legislação com relação a esse tema. Então, como eu volto a frisar, muito importante para todos nós, porque são contratos de todas as áreas, são recursos públicos empregados nesses contratos. Então, é uma ajuda aí para o executivo para que seja entendido de fato o que cada uma dessas empresas representa aí para o Estado e como que esses contratos podem ser firmados com o poder público. Então, são várias, as CPIs que a gente mencionou aqui, são vários temas, todos eles muito importantes e que, como eu falei, podem cada uma render uma normativa. Exceção das fake news, porque a criminalização não cabe à Assembleia Legislativa, mas o trabalho da CPI daqui, sim, pode endossar a CPI a CPMI que está tramitando em Brasília, né? Então, os trabalhos, aí sim, em Brasília pode ser criado uma PEC, né, um projeto de emenda à Constituição que cria aí uma criminalização para a CPI, para as fake news. E não só isso, pode criar regras, aí sim, regras no âmbito estadual, por exemplo, para as redes sociais, para as empresas de rede social. Isso é possível também. Então, o trabalho dessas CPIs, como a gente mencionou aí, Jeremias, é importante sim para o andamento do Estado, tem um papel fundamental e não só para o andamento do Estado, mas para o próprio conhecimento dos deputados a respeito do que está acontecendo aí em determinadas áreas, temas das CPIs. Essas eram as informações. A gente então espera para a próxima semana aí esse encerramento, para a próxima semana ou a outra, o encerramento, né? Pode sim antecipar uma sessão. Pode falar, Jeremias. Não, eu entendi o que você estava falando. Mel, a gente quer agradecer mais. Vamos caminhar só para o encerramento para a gente seguir aqui com os nossos entrevistados, mas fique à vontade.
Obrigada, Jeremias. É isso que eu queria falar para vocês sobre essa questão das CPIs, que é algo que vai acontecer entre a próxima semana e a outra, e a gente já precisa ficar de olho aí, porque será importante para todos nós. Ah, tá. Obrigada, Jeremias. Melissa, você ainda Bom, nos acompanha, né? Tá me ouvindo? exatamente. Bom jornal para vocês. Melissa, tá nos acompanhando? Tá nos ouvindo? Sim, Ah, tá bom, ok. Não, é que estão aqui só sugerindo, aqui eu estava falando com a Thay em stand-by, que você falou questões bem importantes, ainda a gente tem um tempinho para comentar, destas assim, CPIs, porque é o seguinte, você falou da questão das CPIs, das fake news, eu me lembro que a gente ouviu representantes a gente, eu digo assim, os parlamentares que a gente acompanhou, né? Representantes do YouTube, do Facebook, então assim, acabam subsidiando, embora seja pelo Estado de São Paulo, acabam com certeza subsidiando um panorama até nacional, porque consegue trazer temas importantes aqui por meio do parlamento, né? é, foi bacana você comentar isso, Jeremias. Eu, inclusive, essas oitivas que foram feitas com as redes sociais, eu acompanhei, e eu observei que depois de algumas dessas oitivas, as regras ficaram mais, digamos assim, mais severas dentro de algumas das redes sociais. Por exemplo, se você vai abrir uma página de política no Facebook agora, você tem que mandar cópia do seu RG para que eles entendam que você não é um perfil falso ou que vai colocar um conteúdo que seja depreciativo aí para alguém e sem responsabilidade jurídica com relação a isso. Então, as redes sociais anteciparam essa questão da lei, dessas normativas que podem surgir tanto da CPI quanto da CPMI, para tornar mais severas aí, para tornar mais severo o relacionamento com os seus seguidores, com as pessoas que estão ali na plataforma. Então, isso foi muito bacana de acontecer. Então, pode ser que surjam ainda mais regras mais duras? Sim, é possível. Mas as empresas, como eu citei anteriormente, o Facebook, por exemplo, já caminham para evitar o máximo possível essa disseminação de notícia falsa. E a gente pode observar, Jeremias, que nessas eleições ficou abaixo do que a Justiça Eleitoral esperava. A gente pode dizer isso sim, porque houve sim disseminação de algumas notícias aí duvidosas, sim, claro que houve, mas numa proporção muito menor. Então, com certeza, isso foi fruto do trabalho em conjunto a CPI e a CPMI reverberando para que o processo eleitoral fosse o Não, mais não, democrático possível. E foi essa a intenção desde o a sua início, voz. tornar o processo mais democrático. Muito bem, entendi, Mel. Obrigado pela sua orientação e parabéns você fez uma grande uma retrospectiva e um trabalho bem apurado aí sobre essas 5 CPIs, comissões parlamentares de inquérito que estão sendo efetivadas aqui na casa e conforme você nos trouxe aí para a primeira ou segunda semana de dezembro, deve se encerrar esses trabalhos e a gente tem acompanhado passo a passo. Muito obrigado, viu, Melissa Araújo? Obrigada, um bom trabalho para vocês no dia de hoje. Obrigada, Melissa. Até uma próxima.